Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro deste domingo de Páscoa, porém mesmo assim o Vasco não para. Após mais uma atuação ruim ontem contra o CRB, a corda do Zé Ricardo, que já estava muito bamba, agora ficou ainda pior. E hoje já tem um novo nome de treinador sendo cogitado no Vasco da Gama. Anderson Moreira, que subiu com o Botafogo nesta última temporada. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer detalhes aí desta informação. Vamos falar também sobre a entrevista coletiva do Zé Ricardo após a partida contra o CRB, que preocupa ainda mais com a normalidade, a naturalidade que ele trata um empate contra um clube que demonstrou também, igualmente ao Vasco, não ter tanta qualidade entre os 11, então tudo isso preocupa o torcedor com relação ao restante da temporada. A gente vai informar tudo a você, então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, a gente quer muito chegar aos 64 mil inscritos e precisa da sua ajuda. Então aqui embaixo se inscreva, ative o seu sininho de notificação e deixe também o seu like, o seu joinha. Vamos tentar chegar na meta aí dos 1000 likes, porque está ajudando demais a divulgação do nosso canal, se você nos der essa moral com o seu joinha. Tranquilo, rapaziada? E é claro, eu quero saber também a sua opinião, se você é a favor ou contra a demissão do técnico Zé Ricardo. Mas, vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque ontem o Vasco entrou em campo às 7 horas da noite contra o CRB, uma partida que eu já havia avisado antes que não seria fácil, porque o CRB foi um adversário campeão neste meio de semana do Campeonato Alagoano, viria empolgado, um adversário que se defende muito bem, jogando no estádio Repelé, ou seja, na casa do CRB, é um estádio com uma pressão grande, né, por parte da torcida, iria estar cheio depois do título, então vários fatores faziam com que o Vasco encarasse várias adversidades durante 90 minutos. Porém, mesmo assim, durante o jogo a gente viu que o CRB não é uma equipe de tanta qualidade, e se o Vasco fosse um pouquinho qualificado, conseguiria sair com os 3 pontos de Alagoas. Porém, mesmo assim, o Vasco não conseguiu um resultado positivo, empatou, o Vasco terminou a partida com 55% de posse de bola, 14 finalizações, sendo que 6 delas no gol. Porém, durante 90 minutos a gente viu vários erros no nosso esquema tático que preocupam o torcedor. Linhas, no caso, muito espaçadas, né? O meio-campo do CRB tendo liberdade, no caso o Maicon, para criar a todo o momento. As jogadas sendo sempre direcionadas nos pés do Nenê, nas pontas, o Vasco sem ali uma criação, e tudo isso preocupa. Tanto que as maiores chances criadas pelo Vasco foram através de bolas aéreas. E o torcedor não quer ver isso. O torcedor quer ver um Vasco na Série B que, além de trazer um resultado positivo, que nem isso o Zé Ricardo está trazendo, mas que também jogue bonito, que empolgue. E tudo isso está preocupando a torcida vascaína nesses últimos momentos. Com esse empate, o Vasco terminou a segunda rodada na 9ª colocação, com apenas 2 pontos em 6 disputados. Ainda restam 2 partidas para terminar a primeira rodada, né? Partidas essas que foram adiadas, no caso entre Novo Horizontino e CRB e CSA e Criciúma, mas mesmo assim, muito provavelmente, quando acabar, o Vasco não deve passar aí da 11ª colocação. O que, volto a repetir, é preocupante, porque esse início de Série B é essencial. E para vocês terem noção, o Vasco ontem conseguiu chegar a vários números aí ruins. Foi o 4º jogo seguido sem vitória do Vasco no ano, no caso, né? A última vitória foi contra o Resende, aquele 3-0 em São Januário, há mais de um mês. O Vasco está 10 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A última vitória do Vasco foi contra o Coritiba no dia 16 de outubro, um 2-1 em São Januário, e há 40 rodadas fora do G4 na Série B, pois o Vasco no ano passado não entrou nem sequer uma vez no G4, e nesta temporada, nas 2 rodadas, também não conseguiu esse feito. Ou seja, números que preocupam, números que mostram que tem alguma coisa errada atualmente dentro do nosso clube. Além, é claro, dos números do próprio treinador, que já conta nessa passagem pelo Vasco uma eliminação precoce da Copa do Brasil contra o Juazeirense, uma derrota em todos os grandes clássicos, 3 contra o Flamengo, 1 contra o Fluminense e 1 contra o Botafogo, um campeonato carioca, com todo respeito, vexatório, até contra as equipes menores, um Vasco que em nenhum momento demonstrou alegria ao jogar para o seu torcedor, 2 pontos de 6 disputados na Série B e um time completamente desorganizado e mal treinado. E a gente começa a se perguntar, a questionar aquela pergunta que o Jorge Salgado fez, aquela afirmação que o Jorge Salgado fez, em que confiava no trabalho do Zé Ricardo e achava que seria um bom trabalho. Onde está esse bom trabalho
porque até o momento, né, o torcedor vascaíno de fato não conseguiu achar. São 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Um aproveitamento de 55%, sendo que nesse início de temporada só teve jogos fáceis. A obrigação era ter aí 10, 11, 12 vitórias. E após a partida, é claro, o Zé Ricardo respondeu sobre essa pressão que vem sendo feita em cima dele. Com relação às redes sociais, foi perguntado se ele está vendo essa pressão e o que ele acha sobre isso. Dê uma olhada aí nas palavras do treinador do Vasco da Gama. Bom, acho que você toca num assunto que não começou agora, né? Não começou hoje, é uma cultura do futebol brasileiro. Eu tenho que me preocupar com aquilo que dá para se controlar. O que eu controlo é o trabalho, é o dia a dia, é o rendimento da equipe que a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Temos todos os jogadores, comissão técnica, se entregado ao máximo. Lógico que a cobrança é sempre muito grande no futebol, num clube gigante como o Vasco da Gama, a pressão, ela, até pelo momento que o Vasco vive, né? Pelas cicatrizes que ainda estão abertas no Vasco. A gente sabia que essa pressão ia ocorrer caso os resultados de imediato não viessem. Acho que é um início de competição. Na minha avaliação, principalmente no primeiro tempo, que se tratar do primeiro tempo, a gente mostra alguma evolução em relação à primeira partida, mas os jogadores novos estão chegando, não é fácil a gente ter 5 jogadores, às vezes as pessoas acham que colocar 5 jogadores numa equipe de uma vez, isso vai dar uma porção mágica e as coisas vão acontecer. E aí volto a te dizer, tem que me preocupar com aquilo que eu controlo. Não dou muita atenção às redes sociais, não dou muito atenção a esse tipo de comentário. Eu tenho muito contato direto com as pessoas que estão acima de mim no Vasco, e o que eu tenho recebido é apoio para que a gente continue o trabalho. Acho que as pessoas que são responsáveis diretamente pela avaliação dos trabalhos estão lá no nosso dia a dia, veem aquilo que a gente está buscando, os jogadores estão muito imbuídos em querer realmente melhorar, crescer, trazer o Vasco para dias melhores, mas a gente sabe que a pressão acompanha o futebol desde sempre e não vai mudar, tanto na primeira divisão, na segunda divisão ou em qualquer divisão. Então, é continuar trabalhando, porque essa é a única coisa que eu, minha comissão e jogadores podemos fazer. Então, como vocês viram aí, né, é realmente muito complicado. Ele deixou bem claro que essa pressão não começou agora, botou culpa na cultura do futebol brasileiro, deu um monte de desculpas, o que pra mim não é algo normal. Além disso, só quero passar mais um trechinho que, na minha opinião, chega a ser até mesmo engraçado. Quando perguntado sobre a atuação na partida, ele colocou culpa no calor de Maceió. Então, dê uma olhada rapidinho antes da gente voltar para comentar sobre essa possível mudança de treinador que vai acontecer no Vasco. Então dê uma olhada aí no Zé Ricardo analisando essa partida e falando sobre o calor de Maceió que pode ter atrapalhado os atletas do Vasco da Gama. Dia de muito calor aqui, muito abafado, mas de uma forma geral agora é tentar buscar contra a Chapecó uma vitória para que a gente não fique longe das equipes que têm mais pontos que a gente. Hoje em dia estava observando os resultados, muitos empates, mostra o equilíbrio da Série B, muitas equipes se acertando ainda, e a gente também, com a gente não é diferente, com a chegada de novos atletas. Provavelmente para o jogo de Chapecó teremos mais algumas, então acho que dentro da competição a gente buscar sempre evoluir e buscar mais equilíbrio. O que faltou para a gente no segundo tempo, principalmente, foi um pouquinho mais de equilíbrio. Então vocês viram aí, né, de fato chega até mesmo a ser engraçado. É claro, comparando aqui com o treinador do Corinthians, que ontem fez uma bela partida contra o Avaí, vencendo por 3-0, e na coletiva o próprio treinador, mesmo com uma vitória neste placar, falou que não estava completamente satisfeito com a partida, disse que o time oscilou bastante e que precisa melhorar. Enquanto isso, nosso treinador, com o empate contra o CRB, diz que realmente seria um bom resultado, botou a culpa no calor de Maceió e disse que fez um bom primeiro tempo. Então a gente vê a diferença da mentalidade dos treinadores, do nosso treinador, em comparação com a dos outros times. É difícil, mas isso
tá tendo consequências. O Zé Ricardo tá na corda bamba, isso é fato. A gente já vinha informando para vocês que um resultado ruim ontem poderia acarretar numa possível mudança de treinador. Isso pode acabar acontecendo. Eu vou dar a minha opinião. Sinceramente, acredito que isso não irá acontecer até o jogo contra a Ponte Preta. O Vasco enfrenta a Chapecoense neste próximo final de semana e após esse final de semana, a Ponte Preta em São Januário. Caso não ganhe a Chapecoense, acredito que o Zé Ricardo não venha a ser demitido, pois é um jogo difícil. Mas se não ganhar da Ponte Preta na quarta rodada, a demissão, na minha opinião, é algo iminente. E ontem, aliás, hoje na parte da tarde, tivemos a notícia que ele já vem sendo pressionado por membros, inclusive da atual diretoria, pois o Jorge Salgado está pressionado por dirigentes a fazer essas mudanças e cogitar aí demitir o novo treinador. E a saída dele já vem sendo analisada nas últimas semanas pelos fracassos na Copa do Brasil, pelos fracassos no Campeonato Carioca, e tudo isso vem fazendo com que o Jorge Salgado aos pouquinhos vá mudando essa mentalidade com relação ao atual treinador do Vasco. E a diretoria está começando a acreditar, a pensar que uma mudança na Série B no início seria válido, pois esse início é importantíssimo para o restante da competição. Uma mudança poderia chacoalhar, o elenco e dar tempo de uma recuperação. E com a saída do Zé Ricardo, que volto a repetir, acredito que não irá acontecer nesses próximos dias e somente caso aconteça após o jogo contra a Ponte Preta em São Januário. Mas caso aconteça, um grande nome que vem ganhando força nos bastidores de São Januário é o do Anderson Moreira, que fez um belo trabalho no Botafogo no ano passado. Começou a Série B muito mal e com a chegada do Anderson emplacou 10 vitórias seguidas. É realmente um aproveitamento surreal que o Botafogo teve após a chegada do treinador. E tudo isso pode acabar fortalecendo e pressionando o Zé Ricardo a conseguir bons resultados para que ele não saia e o Anderson Moreira entre no cargo de técnico do Vasco. Ele está livre desde fevereiro, quando foi demitido do próprio Botafogo. Não por resultados ruins, mas por uma mudança de mentalidade que o John Textor quer implementar na SAF do Botafogo. Então vamos esperar, está muito pressionado, um novo nome surge, além dele outros também irão surgir, mas eu acredito que a mudança do treinador vai passar também por parte da 777 Partners, com influência, com nomes também sendo colocados na mesa da atual diretoria e repensar se realmente é o Anderson Moreira, se é o Jorginho, se é alguns nomes que estão aí livres no futebol brasileiro. O certo é, se o Zé Ricardo continuar com esses números ruins, com desempenhos ruins, dificilmente irá permanecer no cargo de treinador do Vasco da Gama. Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários se você concorda com a saída do treinador, é a favor, é contra. Faço questão de saber a sua opinião e responder a cada um de vocês. Esse foi o vídeo. Deixe aqui seu like, se inscreva, compartilhe e por volta das 8 horas retornaremos com o segundo vídeo deste domingo de Páscoa. E é claro, comemorem com a sua família, aproveitem esse domingo, aproveitem esse feriado, curtem, que é um dia mais que especial. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.